cubana. E como o Chile é um país muito certinho, né, em todos os níveis, ele não teve coragem de voltar para o seu país. E desviou para a Venezuela e lá criou o CENDES, que é o Centro de Estudos de Desenvolvimento Social, que é uma instituição de alto peso. E convidou o Franco Bonilla, pequeno parênteses, né, para fazer uma pesquisa sobre um tema que para ele era importante, que o Almada, que é o personagem que eu estou querendo falar, que é o chileno que foi ajudar o Fidel Castro no início daqueles planejamentos, logo depois da Revolução, esse que voltou para a Venezuela, o Almada levantou o seguinte problema: como é que os planos que a CEPAL faz de planejamento, que todos os países adotam, o papel da industrialização, da necessidade de uma planificação da economia, etc., fracassavam. E naquele tempo havia aqueles enormes computadores que faziam simulações, e o MIT estava na ponta disso. E eles resolveram, na Venezuela, fazer uma grande pesquisa de atitudes sociais em todas as categorias, desde os pescadores até a elite invisível. E aí simulavam políticas de esquerda, de direita, de centro, e aí sabiam como a população reagia. Então, a conclusão... Michelena participou. E eu me lembro de um físico, agora talvez tu lembre o nome, que era um cara que passou da física para a ciência política e traduziu a utopia de Thomas More numa fórmula matemática. Então, tinha essa loucura toda nesse período, né? Bom, mas o que importa é o seguinte: a resposta foi muito simples. Ninguém perguntou para o pessoal de baixo se eles estavam interessados nessas políticas, só podiam fracassar. Então, a partir dessa experiência, saiu uma série de livros e publicações sobre esse tema. Depois, no Brasil, se tentou simular. Como era impossível fazer uma pesquisa do mesmo porte, pelo valor e pela complexidade do Brasil, né, reuniram cientistas sociais de várias partes e eles é que alimentaram o banco com as suas próprias informações. Era o Projeto Brasil. Bom, então, o Franco Bonilla é um cara de esquerda. Depois eu encontro ele nos Estados Unidos. Totalmente ele foi não foi para Berkeley, foi para Stanford, e disse: olha, eu só vou se eu puder levar os meus alunos que eu estou formando aqui no mestrado para fazer doutorado lá. E os americanos concordaram com essa condição e ele levou uma meia dúzia e todos se doutoraram. Só que passados uns 10 anos ele encheu o saco da ciência política, que está ficando cada dia mais chata, né? É uma ciência política totalmente descarnada, né? Que não tem nada a ver com a história, com o país, está virando quase uma econometria, né? Com outro nome. E a gente parte de alguns pressupostos que muitas vezes não tem nada a ver com a realidade e se deduz mil coisas. Então, essa falta da economia política do tempo do Celso Furtado, da Maria Conceição, que hoje sobrou uma pessoa que é um trânsfuga, que é o Bresser Pereira, que hoje a gente se admira, né? Porque ele era uma pessoa que serviu a tantos governos, mas ele me contou numa entrevista que eu fiz com ele, que ele não entrou no grupo que ele deveria entrar, que eram os assessores do Carvalho Pinto, daquele primeiro governo democrata cristão em São Paulo. Não é o Carvalho Pinto, que era um tipo da aristocracia. Então, ele tinha um grupo, muitos estão no PSOL hoje, mas na época eles eram democratas cristãos, e ele devia entrar naquele grupo para assessorar esse governo. Ele leu um artigo do Hélio Jaguaribe um mês antes e mudou a cabeça. Ele disse: eu não tenho nada que ver com esses economistas de São Paulo, os Delfim Neto e aquela fauna que depois se desenvolveu por lá. Bom, então, economistas políticos desapareceram. Como cientistas políticos, no sentido das suas variantes históricas, dependendo dos países, também estão desaparecendo naquele sentido que, na minha história pessoal, eu considerei importante, que é essa combinação de ciência política com uma base histórica dentro da qual se desenvolvem os processos. Você pode fazer induções, muitas vezes, matematicamente elegantes, mas do ponto de vista da explicação, quem vem dos Estados Unidos sabe muito bem o que é isso, né? Sobretudo quem se formou naquela geração que foi muito marcada por uma certa orientação e que depois evoluiu na direção que eu estou me referindo. Bom, mas tudo isso aí é para começar sobre aquilo que eu quero dizer. O que eu quero falar
basicamente, é, de um lado, sobre a ciência política no Rio Grande do Sul, nesta etapa fundacional que eu chamei aqui, que é de 1968 a 1980, é o meu artigo. E o que interessa aqui? É ver que o Rio Grande do Sul, que é um país vizinho e amigo do Brasil, uma periferia, começou junto. Quer dizer, começou junto com os mineiros. Quer dizer, as primeiras... O UPERJ ainda não tinha nascido. Quer dizer, os mineiros começaram a fazer umas pesquisas sobre atitudes sociais, onde estava o CIM. Ei? Não, mas não falo em ciência política. Não, estou falando de ciência política. As primeiras pesquisas de ciência política, sobre eleições, sobre essa recuperação da memória. É 66. 66, isso. E nós vamos fazer no Rio Grande do Sul, praticamente um ano depois, 2 pesquisas, uma em Porto Alegre, que era na época uma cidade altamente considerada como politizada, não é aquela fama que o Rio Grande do Sul tinha, não sei se ainda continua válida, mas enfim. E essa pesquisa, né, ela teve o seguinte mérito: ela mostrou, o que para nós foi uma grande surpresa, ela mostrou que o nível de legitimidade do governo e do regime era muito maior em Porto Alegre do que a nossa imaginação de jovens professores rebeldes imaginava. Então, essa pesquisa foram as 2 primeiras no Brasil sobre pesquisas tipo survey, 100 e tantas perguntas. E eu, para me separar do Leônidas Schauser, que participasse da homenagem que é o nosso Júlio Barbosa, o precursor da ciência política, que tem formação na Colômbia, etc. Eu, para me distanciar um pouco, eu resolvi fazer uma pesquisa do mesmo tipo no interior, em Ijuí, que era uma cidade que tinha uma faculdade de filosofia dirigida pelos capuchinhos e que tinha uma visão, vamos dizer assim, pouco convencional. Eles queriam que os agricultores tivessem consciência para defender os seus interesses, e aí começa todo um processo de politização no campo e na cidade, e Juí virou uma cidade de referência. E eu então fiz uma pesquisa, praticamente com um questionário semelhante ao que foi aplicado em Porto Alegre, só que na elite, que eram os grupos que estavam ligados aos setores funcionais da chamada elite, como se classificava na época, e depois o pessoal da população, para ver em que medida esse movimento tinha impactado no desenvolvimento dessa consciência nos diferentes setores da sociedade. E foi o meu primeiro trabalho que eu publiquei na Dados. Em 70, eu faço uma análise justamente de participação e não sei o que, a nível local, e Ijuí era o exemplo. Bom, então, isso é para mostrar que a ciência política no Rio Grande do Sul surgiu praticamente colada com essa experiência com a qual nós tínhamos uma intensa interação, que era esse grupo dos mineiros. Aliás, em homenagem ao nosso Glaucio, eu acho que ele não leu, mas o primeiro artigo do Fábio, desse livro sobre a ciência política, tu leste? O Iclô, ele fala da experiência dele na Flaxo, e ele diz uma coisa que para muitos seria escandalosa. Ele teve maior impacto e ficou mais fascinado chegando na Flaxo e lá estudando no Chile do que quando ele vai para Harvard fazer o seu doutorado. O que mostra que essa experiência... Eu agora estou escrevendo um artigo, pequena aventura, para a revista Sociologias, que se chama A Origem da Sociologia na Europa e Estados Unidos, lá no século XIX, e as origens da sociologia na América Latina, para ver as diferenças de padrão e as convergências que há entre esses processos. E, obviamente, que a Claxo e, sobretudo, a Flaxo e a CEPAL fazem parte desse texto, porque foi uma coisa importante. Bom, mas dando sequência, então, começamos aí. Depois, nos lançamos
numa área de pesquisas eleitorais. Numa época... Bom, São Paulo nem sabia o que era isso, né? Nossos cientistas políticos de São Paulo foi preciso Bolívar Lamounier, não é, que é desse grupo mineiro, ir para São Paulo, trabalhar no SEBRAP, fazer uma das primeiras pesquisas em 1974 sobre as eleições de 74, que por sorte foi a que o PMDB ganhou em 16 estados, elegendo MDB. Perfeito, obrigado. Em 16 estados com senadores, para que realmente o governo militar sentisse que aquele sistema que eles criaram estava começando a se autonomizar do processo imaginado, que, querendo imitar a Inglaterra com bipartidarismo, a gente ia fazer uma política parecida. Bom, doce ilusão. Então, nós começamos a fazer estudos sobre pesquisas eleitorais. Eu lembro que quando eu comecei a mexer nisso, nós tínhamos um bolsista que era do Tribunal Eleitoral, disse, não, o pessoal está vendendo lá com papel velho, aquele, não, vamos trazer para a universidade. Começamos a mexer nisso e reconstituímos as eleições de 1945 até 62, que foi a última antes do golpe, e eu estava consciente, eu e os meus colegas e bolsistas, que nós estamos fazendo arqueologia política. Isso não tem nenhuma utilidade. Só que em 74 se mostrou que tinha toda a utilidade. Um dado que interessa, os 4 políticos que foram à televisão tiveram o maior público da época, foram 40 milhões de pessoas, que foram os 4 caçados, em função das eleições. Os resultados dos 16 estados. Em 74 foram caçados. Eles foram caçados logo depois da eleição. Então, a partir daí, aquele caos que era aparentemente aqueles 15 partidos do Rio Grande do Sul, que ninguém sabia que lógica teriam, nós descobrimos a lógica. Era de um lado o PTB, que foi sendo progressivamente o partido dominante e ascendia em todo o Rio Grande do Sul, quer dizer, grande parte do golpe de 64 foi acabar com esse partido. Porque aquela aliança bolada pelo Getúlio, PSD, PTB, ela funcionou enquanto o PSD era hegemônico e o PTB tinha direito à vice-presidência. Quando se aproxima dos anos 60, o PTB começa a superar o PSDB. E aí o PSDB pula fora, que era um partido conservador. E aí começa toda essa crise e um dos partidos que sofre mais os efeitos da repressão de 64 é exatamente o PTB. Pois bem, no Rio Grande do Sul, quando há o golpe, o PTB era o partido que dominava todos os centros urbanos importantes, inclusive em regiões da fronteira, que era a zona de latifúndio, e onde a urbanização era totalmente ligada à miséria e à alta concentração. Em Bagé, quem não era fazendeiro era boi. Então, é claro que aí, inclusive, o PTB dominava. Então, nós descobrimos essa lógica. Entre os bois. Então, uma coisa ficou clara, que por trás dessa aparente, esse aparente caos, né, do que tu falavas antes, havia uma lógica. Quanto mais o PTB crescia, mais o PSDB, que no Rio Grande do Sul era dissidente, não se unia com o PTB, ele se aliava ao DN, que era pequeno partido, ao Partido Libertador, que era um partido tradicional no Rio Grande do Sul, e depois até com os integralistas eles se juntaram. Mas o PTB estava dominando, e aí ele foi cortado na raiz. Né? Por isso que quando depois se cria, quando o PMDB continua com o Simon, né, esse ícone, eu ponho entre aspas que eu não acredito nesse cara, né? Enganou muita gente. Então, que o Simon vira o grande líder do PMDB, o Pedro Simon? Pedro Simon. Quem é que tu estava pensando? Não, Pedro Simon. Quando o Brizola volta e que a legenda do PTB, os militares não permitiram que voltasse ao Brizola e deram para uma prima que tinha o nome Vargas em São Paulo, ele teve que criar o PDT com muito sofrimento, porque rompia com um nome que tinha um peso histórico.
E quando os dois se encontram, teoricamente, para juntar o PMDB com esse PDT, era água e vinho, né? O Simão não queria abrir mão daquele crescimento que ele teve com o PMDB, com as suas características, e o Brizola continuou dentro do PDT, levando adiante, enfim, a sua visão do tradicional PTB. Bom, então, de um lado, pesquisas eleitorais. Isso foi um negócio extremamente interessante. E aí entra a escola francesa, né? Eu tinha feito doutorado na França, e eu me lembro que a Fundação Ford concordou que se convidasse um especialista francês em comportamento eleitoral, geografia eleitoral, como eles faziam. E eu convidei uma pessoa chamada Jean Ranger, membro do Partido Comunista, diretor de uma revista importante do Partidão, financiado pela Fundação Ford. Aí a gente corria risco, né? E ele fez um belo curso, foi um cara excelente, nos ajudou a desenvolver essas técnicas de pesquisa, fez um belo curso sobre partidos políticos na Europa. Antes de vir ler o Érico Veríssimo, tentando aprender o português. Esses pesquisadores visitantes eram sérios naquele tempo, né? Eles se preparavam para a tarefa que iam fazer. Bom, mas eu não posso conversar demais, porque o meu tempo está encurtando. Bom, depois disto, nós criamos um núcleo de pesquisa, criamos um banco de dados. O que era esse núcleo de pesquisa do Rio Grande do Sul virou do Cone Sul, começamos a nos envolver com pesquisas, né, com os países vizinhos e amigos. E, nesta época, a nossa história era burramente marxista. Não podia estudar a não ser história econômica. Então, deixaram aberto um flanco onde a ciência política entrou. E nós começamos a fazer, num primeiro momento, a história política do Rio Grande do Sul. Então, só para citar, eu escrevi, colegas meus juntos, partidos políticos no Rio Grande do Sul. Que era um estado interessante, o único estado que na velha república tinha bipartidarismo, que começou com revoluções e acabou com bipartidarismo mais civilizado, de competição eleitoral com a CIS Brasil, lá mais adiante. Esses estudos foram feitos não pela história, mas pela ciência política. Depois nós fizemos um belo livro também com estudantes e coisa e tal, chamado Imprensa Partidária e Ideológica no Rio Grande do Sul, que se analisava aqueles jornais, a Federação, os jornais federalistas e até o integralismo. Depois, obviamente, essa singularidade nossa não podia deixar de ser estudada, e que foi a ditadura republicana positivista. Aliás, eu fiz umas boas viagens para a França e até para a Argélia, para se discutir no centenário, acho que da morte do Conte, esse único país do mundo que adotou este modelo, que foi a ditadura positivista, que o Conte imaginou para o czar, imaginou para o Napoleão III, nenhum deles deu bola para o Conte, mas o Júlio de Castilhos, que tinha fracassado com os outros positivistas de transformar a nossa Constituição de 91 numa Constituição positivista, sobrou a ordem e o progresso, foi para o Rio Grande do Sul e caneteou a Constituição que durante 30 anos coabitou com o Brasil, que seguia o modelo americano da república liberal, etc., conservadora. Então, aquela autonomia do país vizinho se manteve, quer dizer, ninguém se metia a mão lá dentro, se respeitava o resto, mas ali dentro era. Agora, o que é interessante, eu não vou entrar nisso, que daria, é que um paulista, que é até professor, historiador de literatura, que hoje é um dos diretores da revista do Instituto de Estudos Avançados da USP, ele escreveu um livro chamado A Dialética Colonial, e tem um capítulo, Pedro Bosio, né? E onde ele dedica, Alfredo Bosio, onde ele dedica um capítulo chamando de um enxerto que deu certo no Brasil, no fundo é o positivismo, e onde ele mostra que a raiz de um estado de bem-estar que o Brasil esboçou em alguns momentos, e que agora nós estamos desmanchando ele todo, né? Mesmo que se deva fazer um certo adjornamento, mas está se procurando desmanchar tudo, né? Para não ter tem a ver com o Rio Grande do Sul e tem a ver com o positivismo.
Quer dizer, a greve de 17, lá no Rio Grande do Sul, em pleno regime positivista, onde todo o poder estava no executivo, foi respeitada porque eles acreditavam na incorporação do proletariado, coisa que em São Paulo era impensável, e pau nos anarquistas, enfim. Bom, depois nós fizemos também, isso foi uma experiência que eu fiz com duas colegas, que depois viraram professoras, que foi estudar a Assembleia de Representantes, que era uma assembleia tolerada pela ditadura, só que não tinha poder legislativo. Ela só aprovava o orçamento e fechava, durava 3 meses. Só que no período da hegemonia dos republicanos não tinha oposição. Lá pelas tantas apareceu um sujeito que era do Partido Federalista, mas não podia fazer nada numa coisa maciçamente republicana. E quando eles viam que aparecia mais de um, eles tinham o poder de olhar os resultados e cortar aquelas pessoas que poderiam perturbar. Então, isto, durante os primeiros 20 anos, não havia discussão. Era uma ratificação daquilo que o ditador republicano mandava. Só que a partir de um certo momento, isso que é interessante, e aí a leitura dos anais nos deu essa visão, se começa a perceber que dentro desta Câmara, sem poder legislativo, sem nenhuma capacidade de fazer nada a não ser ratificar, começa a surgir, um pouco no modelo inglês, assim, do costume, processos internos não escritos que se aproximam já, pouco a pouco, de uma Assembleia Legislativa tradicional. Só para dar um exemplo, lá pelas tantas, a oposição tem uns 2 ou 3 ou 4 representantes e eles começam a exigir informações sobre o famoso orçamento. E aí, o pessoal republicano tem que criar um líder da maioria para enfrentar os líderes ou líder da minoria. Então, esses processos de polarização, e que vão se preparando para uma Assembleia que em 30 será uma Assembleia como todas as outras, foi uma coisa que se construiu progressivamente dentro dessa Assembleia de Representantes, que era meramente ratificadora, o que mostra, não é, que a inserção histórica num processo, lendo nos detalhes todas aquelas atas que eram imensas, permitia perceber uma lógica interna que um olhar jurídico formal de fora diria, não, isso não é uma Câmara que assim não tem que estudar. Bom, enfim, então foi a descoberta da história do Rio Grande do Sul graças a uma vizinhança com a história econômica que não queria saber dessas coisas, o que interessava era a história econômica. Bom, depois vem essa fase que eu já falei, vou só mencionar rapidamente, não é da política nacional, e aí nós estamos juntos, novamente. Em 74, Bolívar Lamounier está no SEBRAP, faz uma grande pesquisa sobre as eleições de 74, que nós já falamos, e convida 2 estados para participar do livro que ia sair sobre 74 em São Paulo. E esses 2 estados são os 2 estados que tinham, do ponto de vista político, maior interesse, que era Minas, né, o Fábio, e o Rio Grande do Sul. Então, nós fazemos parte do primeiro livro, né, que se chama As Eleições e o Regime, 74, que foi feito inteiramente pelo Bolívar Lamounier. Mas como o Fernando Henrique Cardoso tinha aprendido com o catedrático que tudo que os assistentes fazem a gente assina junto, ele virou autor. Então, o livro se chama Cardoso, Lamounier, não é, As Eleições e o Regime. Bom, deste livro surge uma rede nacional para fazer pesquisas sobre eleições, e é exatamente aí que vem as eleições de 76, que são municipais, e nesse momento nós já temos um grupo, não é, reunido São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Como não podiam se fazer pesquisa nas capitais, porque não havia eleição para prefeito na cidade, nas capitais e nas zonas de segurança nacional. Então, em São Paulo foi feito pelo Bolívar em Presidente Prudente, em Minas pelo Fábio em Juiz de Fora, eu e um colega fizemos em Caxias do Sul e o Olavo fez em Niterói. E deu um segundo livro publicado em 76, cujo organizador foi o Fábio Vanderlei, chamado Os Partidos e o Regime. Então,
esses exemplos aqui são apenas para mostrar que a periferia geográfica não se isolou necessariamente dessa fase da construção das ciências sociais no Brasil. Também como o Glaucio, eu não vou falar de mim, porque eu estou no meio desse processo, mas isso aí vocês podem ler o artigo depois. Agora, eu ia falar de uma coisa que eu vou deixar porque não dá tempo, o que eu chamei de vias transversais da ciência política. Como é que a ciência política no Brasil vem pela via da sociologia, que, aliás, é a via que em toda a América Latina existe. Quer dizer, ninguém pensa em ciência política na América Latina, todo mundo, desde as cátedras, os chamados sociólogos de cátedra, né? Que eram advogados que ensinavam sociologia, até a fundação da carreira de sociologia com Gino Germani, lá em 55, na Argentina, todos esses países, e a USP segue esse modelo, são cursos de sociologia. O máximo que eles toleravam é a sociologia política. E na BCP, tem uma área que se chama ciência política e sociologia política. Recentemente em Brasília. Como é que é? Foi fundada recentemente em Brasília por um paranaense. Pois é, esse paranaense, o Kodato, né? Que tem uma revista chamada, acho que, Sociologia Política. Então, o Brasília, o Salum e ele ficam digladiando as razões pelas quais se pode chamar legitimamente ciência política ou sociologia política. Bom, então, esse é um tipo de ciência política que nasce, não é, como uma subdisciplina da sociologia. Depois tem o pessoal do direito público, foi muito importante na França, a Faculdade de Direito, onde o Celso Furtado lecionou. Ela era na área, depois além das ciências econômicas e direito, que já é uma mistura diferente, a área propriamente de direito tinha uma sub-área chamada direito público e ciência política. O que no Brasil vai dar um dos lugares onde o Glaucio começou lá no início. Aqueles artigos precursores, foi no Correio da Manhã, né? Que ele escreveu sobre eleições no Brasil, que ninguém tinha até então jamais escrito uma linha sobre esse assunto. Já virei bisavô. Havia na Fundação Getúlio Vargas, aqui no Rio, um instituto chamado Direito Público e Ciência Política, cujo diretor era o Temístoclo Cavalcante. Portanto, era o viés jurídico da ciência política. Depois tinha, por uma concessão simpática, o que eu chamaria de direito e política, porque não era mais essa primeira, que era o nosso também bisavô, mais do que bisavô, Orlando Carvalho, né? Com a sua Revista Brasileira de Estudos Políticos, que ele fabricava, empacotava em casa, mandava para as pessoas. Os meus primeiros artigos, e muita gente que eu tenho estudado agora, por exemplo, lá no Pará, tinha uma pessoa que eu só tinha encontrado nessa revista, agora descobri que ele é um dos fundadores da ciência política no estado do Pará, porque eu estou analisando o estado do Pará, depois eu vou falar desse assunto. Bom, finalmente, tem o pessoal que vem da história política, né? As CPDOquianas, né? Que acabaram entrando para Ampoques porque estavam contribuindo para a área, mas com um viés de história política, os arquivos, as análises que foram produzidas, que a nossa colega certamente vai falar. E depois vem essa via que foi mencionada aqui, e que eu vou mencionar também muito rapidamente, que eu diria que não é o viés, não são os vieses transversos, mas é a via filantrópica científica, que é o financiamento da Fundação FOR. Não é tanto no DCP como no IUPERJ. Agora eu vou para a minha última parte, nos meus últimos 5 minutos, é isso? Nós estamos aqui em tom de charla, né? Conversa de galpão, quer dizer, então eu estou tranquilo, prende o grito. Aliás, eu estou lendo o Érico Veríssimo de novo, que maravilha. É? Que maravilha. Viagem redonda. Não, mas eu vou sugerir, circunavegação, eu vou sugerir que vocês leiam o Incidente em Antares, que
que vocês vão ver o Brasil de hoje num microcosmo, numa cidade imaginária chamada Antares. Todas as corrupções que nós achamos que foram inventadas agora já existiam lá. Então foi necessário que insepultos saíssem, não foram enterrados, viesse à cidade denunciar isso aí, e o Érico Veríssimo está numa fase mais crítica, começa a dizer coisas que a gente parece que está vendo o Brasil de hoje se escrito lá no início. E no meio disso, pequena observação, tem um grupo de um professor e mais um grupo de pesquisadores que vão lá fazer uma pesquisa na cidade, com financiamento da Fundação Ford. E o que eles escrevem a cidade não aceita, porque se sente ofendida, esses caras fazendo estatística e tirando deduções. E era o Schauser, que era muito amigo do Érico, e conversava sobre isso, e ele incorporou essa história no incidente Antares. Portanto, tem a ver com ciência política também. Bom, agora eu vou falar de uma coisa que está começando, de uma certa maneira, mas que na realidade começou em 2000, que é o meu projeto. Quer dizer, eu trouxe aqui para dar, eu acho que tu não comprasse isso aqui ainda, não? Depois de uma certa idade, a gente só compra livros antigos. Então, esse livro sobre o integralismo, que eu publiquei no ano passado, eu trouxe para dar para o Golfo. E, então, com esse aqui eu encerrei o tema de integralismo, dei os arquivos para a Unicamp. As pessoas falam, por que Unicamp? Por que não para outro? Porque isso é um tema paulista. Os paulistas, como os franceses, não aceitam que tenha havido fascismo no seu território. Então, eu dei para os paulistas e eles que se divirtam agora com as minhas entrevistas, 500 livros, etc, etc. Eu fora agora, não estou mais metido no assunto. Eu só tive a gratificação de ver na biblioteca do Sérgio Buarque, que foi doado para a Unicamp, onde ele deu até o teu parente, não? Ele deu até a mesinha redondinha para ele acomodar a barriga, onde ele tocava a máquina e perguntava para o Chico, mas como é teu pai? Não, meu pai é um barulho de máquina de escrever. Quer dizer, era a visão que ele tinha do pai, que ele cruzava, só vira tá. Bom, então, no meio desses livros está lá o meu livro, a minha primeira edição, meio riscada pelo Sérgio Buarque. Ele não escreveu sobre o assunto, mas leu alguma coisa sobre o assunto. Então, na época, foi um best-seller, mas não vou discutir esse assunto. Esse aqui é, vamos dizer assim, a última etapa onde eu entrevistei o pessoal daquela época e eles me pediram que eles morressem primeiro. Eles levaram 30 anos para morrer. Quando eles foram todos para a milícia do além, eu então resolvi escrever sobre as entrevistas dele. Agora, o livro que vai ser a minha herança é uma pesquisa que eu comecei em 2000, imagina, já faz 17 anos. Eu fui professor visitante lá de Paris, da Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais, e durante 3 anos me pediram um projeto, e eu inventei um projeto justamente para estudar uma elite, que era a elite das ciências sociais, que estava emergindo depois dos bacharéis, dos economistas. Os sociólogos estavam começando a aparecer, alguns tinham chegado do poder, à presidência, a vários postos, então vou estudar esse pessoal. Mas a coisa foi evoluindo, e no meio do percurso, que era algo situado sobre o Brasil, evoluiu para a América Latina, porque eu tinha feito umas 150 entrevistas com cientistas sociais latino-americanos nas minhas andanças pela América Latina. Então, desde o Pablo Casanova do Chile, até o Enzo... do México, o Enzo Faleto do Chile, eu fiz umas 150 entrevistas. Agora, eu achei que, como eu não sou americano, que faz comparação, às vezes, aérea, eu digo assim, não vou fazer um estudo comparado só porque eu fiz 150 entrevistas. Eu vou convidar um sênior de cada país, um chileno, um argentino, um uruguaio, um mexicano, e eu mesmo, cada um vai escrever sobre o seu país